Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rita Toledo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like e aproveita essas mensagens que eu tenho trazido para você. Compartilhe. São mensagens que eu espero que edifiquem a vida de vocês, como tem edificado a minha vida, né? São momentos que eu quero compartilhar com vocês. Que falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. E hoje eu quero falar em especial sobre ansiedade. Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. Isso para mim é um problema, né? Hoje é engraçado que hoje existem até doenças relacionadas à ansiedade, crises de ansiedade. E eu busquei muitas coisas dentro da palavra de Deus para poder tentar descobrir se havia alguma coisa, né, dentro da palavra de Deus e ver. E existe muitas coisas. Para você ver, então, que a ansiedade não é algo deste momento, dessa geração. A ansiedade já é muito antigo. Quer ver? Olha, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardarás os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que forte! Lá já estávamos falando já sobre essa coisa da inquietação. O que é a ansiedade? É justamente isso, essa inquietação. A gente fica assim preocupado. Ai, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Ai, não vejo a hora de acontecer. Ai, por quê? Sabe, aquela coisa assim? A ansiedade, cientificamente, eu fui ver e aí aprendi o seguinte, que a ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é o excesso do passado. Então, se você está na depressão, é porque você vive muito do passado. Se você tem a ansiedade, é porque você tem pressa do futuro. Você está querendo viver muito lá na frente, então você quer antecipar todas as coisas e nisso você vai se atropelando e vai ficando inquieto porque aquilo não acontece. Comigo é assim. Eu começo a ficar muito agitada, né? Existem aquelas ansiedades que é uma ansiedade assim que dá um friozinho na barriga, tudo. Até aí é algo normal. Mas quando você começa a ficar com uma ansiedade, que você começa a querer atropelar as coisas e você não consegue dormir direito, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar em paz, aquilo começa a te preocupar e você começa a ter caraminhola na cabeça, tudo isso aí já não é legal. Isso daí não é bacana. E é sobre isso que o versículo está falando. Por que você está inquieto? Por que você está assim, sabe, tão agitado? Aí ele fala bem aqui, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por quê? Quando você começa a ficar muito preocupado e vai dar certo, não vai dar certo, como que vai ser, que não vai ser, a gente esquece de falar com Deus. A gente esquece de apresentar tudo isso para Deus. Eu não sei como que vocês oram. Eu trabalhei com o Ministério Infantil por muito tempo. E eu ensinava as minhas crianças a maneira que eu oro, né? E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir muito mais próxima de Deus e essa questão da ansiedade, ela começou a diminuir. É claro que tem momentos assim que eu esqueço, né? Inclusive,
de aplicar a própria oração. Mas o que acontece? O que é o orar? O que é você levar para Deus? O orar é falar com Deus. Então, era aquela coisa assim, as pessoas elas têm um mito de que Deus ele está no topo, lá em cima, e ele não pode se sentar ao seu lado para conversar com você. Quebra isso. Deus, ele é todo-poderoso, tão grande, que ele se faz pequeno para que você consiga atingi-lo, para que você consiga ter ele. Olha que louco. Teve uma criança, conta-se, né, dentro dos bastidores do Ministério Infantil, que uma professora dando aula pegou e falou assim: que tamanho que é Deus? Para as crianças, né? E aí as crianças ficaram assim: é desse tamanho, que não sei o que, tá. Aí teve uma criança que pegou, virou para a professora e falou assim: professora, Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande. Mas ele também é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que ele cabe no meu coração. E é assim. Deus, ele é tão grande, mas ele se faz de pequeno para caber no seu coração, no meu coração. Então, quando a gente consegue entender isso, fica mais fácil de nós orarmos. Fica mais fácil de nós conversarmos com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a levar para Deus: Senhor, estou preocupada. Estou preocupada com aquela entrevista de emprego que eu vou fazer amanhã e eu não sei o que eu vou falar. E aí, o que vai acontecer? E se não der certo? Não, o senhor tem que me ajudar. Vem aqui, olha, estou preocupada porque eu já errei nisso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E vai falando com Deus. Toda aquela sua preocupação, toda aquela angústia, toda aquela sua inquietação, você vai colocando para fora. E vai falando, e vai falando. Quando você vai percebendo, você vai ficando mais calmo. Você vai se acalmando. E aí você vai diminuindo o seu ritmo, o batimento cardíaco vai diminuindo e você vai se acalmando. E ali Deus ele vai trabalhando. Por quê? Tudo aquilo que estava tirando a sua concentração, que estava tirando a sua paz, que estava te inquietando, que estava tirando o seu sono, que estava te dando insônia, que estava te dando dor do estômago, dor de cabeça, você pegou e colocou para fora. Quando você coloca para fora e entrega isso para Deus, Deus te entrega o bálsamo do descanso, o bálsamo do confia, o bálsamo calma. É uma troca. Você joga aquilo que tá te angustiando e em troca você recebe a paz. Você recebe o bálsamo, você recebe a calmaria. Só que para isso acontecer, você precisa jogar, você precisa mandar para fora. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não conhecemos a raiz da ansiedade. Por que nós estamos tão inquietos? Por que nós estamos tão preocupados? E aí você não consegue entender por que aquilo está tirando o teu sono, aquilo está deixando você angustiado. Porque às vezes são vários probleminhas. E às vezes não existe vários probleminhas e nem um problemão. Existe a falta de confiança. Eu falo para vocês porque isso era o que acontecia comigo. Eu não confiava o suficiente em Deus
para deixar ele no controle. Então, tava tudo de boa, tudo tranquilo, mas o fato de eu não estar no controle da situação me deixava ansiosa e angustiada, porque eu queria ter aquilo na minha mão. Vou dar um exemplo real, tá? Um exemplo real. A vida financeira aqui da minha casa, até uns 2 anos atrás, quem cuidava de toda a vida financeira era eu, né? O meu marido, ele não gostava, ele não queria, e então eu tinha essa aptidão, tinha essa habilidade, e eu ficava. Só que eu sou uma mulher assim que gosto de gastar. Quem não gosta, né? E aí eu acabava fazendo uns rolos dentro da nossa vida financeira que a gente sempre estava no vermelho. E aí meu marido falou assim, chega, né? Não, antes do meu marido falar chega, eu falei pra ele, eu falei assim, porque aquela situação me deixava muito ansiosa, porque eu não sabia como que eu ia pagar as contas. Olha a ansiedade, eu ficava sem dormir, eu ficava preocupada porque eu não sabia como ia pagar as contas. Eu falava assim, mas e se não entrar o dinheiro? E se não acontecer isso? E eu ficava, e se? Ansiedade. E isso começou a me dar muita dor de cabeça, eu comecei a ficar muito irritada. E eu cheguei um dia, estressei e falei para ele assim, tá aqui. Te entrego, é todo seu. Quando ele olhou, ele falou assim, como que nós estamos sobrevivendo? Você me trouxe uma empresa falida. Falei, então, agora você tem que resolver, né? Tá bom. Aí ele falou, então tá. Então eu vou cuidar de tudo e você não vai poder pegar de volta. Eu falei, tá bom. Meu coração tava assim, ó, aceleradíssimo. Por quê? Eu não tinha mais o controle das coisas. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. E aquela ansiedade que eu tinha, se tornou uma outra ansiedade. Eu não consigo mais saber o que está acontecendo. Eu não controlo mais nada. E dentro desse período, dentro desse estágio, Deus ele foi falando comigo, foi trabalhando em mim, dizendo assim, descansa, confia, espera. E eu assim, mas eu quero saber, eu quero estar ali, eu quero cuidar, eu quero fazer. Tira a mão. Mas tira a mão. E eu respirava. Hoje, a nossa vida financeira está extremamente estabilizada, graças a Deus. Meu marido, ele é um ótimo administrador, tem feito tudo. E aquilo que me doía, porque eu não confiava, porque eu não sabia o resultado, hoje não me abala mais. Eu sei que Deus, ele é poderoso o suficiente para dar direcionamento, discernimento para o meu marido, para ele cuidar de todas as coisas, porque eu confio não só no meu marido, que está cuidando de tudo, mas primeiro eu confio em Deus, porque ele que me sustentou no meio daquela bagunça toda que eu fiz e sempre deu certo. Mesmo deixando tudo no vermelho, ele nunca me abandonou. Quem dirá agora que está fazendo tudo certo? Você entende que a ansiedade, ela muitas vezes tira você do caminho que você tem que fazer? Se Deus ele fala, para, você na ansiedade continua, você não escuta. Se Deus ele fala, fique, você não escuta e você vai.
Se Deus fala, vai, você não escuta e fica paralisado com medo. Entende que a ansiedade, ela prejudica e Deus ele fala assim, fala comigo. Manda pra mim, vai. Ó, aqui, joga no peito. Fala pra mim tudo que tá te afligindo. Tudo que tá tirando o teu sono. Tudo que tá te perturbando. Eu faço um exercício, faço isso direto. E o exercício é assim. Eu sento na minha cama e aí eu pego, bato do lado assim e falo assim, Deus, por favor, senta aqui do meu lado. Vem cá, vamos conversar. E ali eu solto, vou embora. E falo. Até que eu não aguento mais falar. E aí eu paro, respiro e falo pra ele, agora pode mandar bucha. Agora pode falar. Às vezes fala, às vezes não. Porque às vezes eu só queria desabafar. Mas ele me conhece, ele sabe. Então eu desafio você. Faça esse exercício. Se você está passando por essa ansiedade, essa angústia, coloca nas mãos de Deus tudo que está te preocupando. Fala com Ele. Inclusive naquela situação assim, eu não quero sair do controle. E aí Ele vai falar com você. Pode ter certeza. Que você tenha um dia abençoado. Uma semana maravilhosa. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe, que vale a pena.